Irmãos, vamos ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. 1 João capítulo 1, pecado. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Ó Deus eterno, nós agradecemos. E ó Deus, fale conosco. Agradecemos por cada representante de família que está em tua casa nesta noite. Que ele seja também um canal de bênção. Que sejamos, ó Deus, abençoadores e abençoados nesta noite. Precisamos ouvir a tua voz, compreender a tua palavra, ó Deus. Por isso viemos te adorar neste dia, nesta noite, em espírito e em verdade. Por isso fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar e deixa a Bíblia aberta na primeira carta de João. Nesse verso primeiro nós vamos ler alguns versos. Irmãos, e desde que você nasceu, ou seja, durante a sua caminhada, você já deve ter ouvido falar que pessoas dizem que religião é igual ao futebol, cada um torce ou cada um tem a sua, e isso já está muito bem, e que religião não se discute, religião você tem a sua, e aí espera. Outros dizem o importante é ter um Deus, e por aí vai seguindo a sua ideologia ou a sua caminhada, e nos dizem que nós vivemos, que não é novidade, porque desde que o Cristo veio ao mundo, ou antes disso, também já havia uma ideia de que o ser humano precisa chegar a Deus. E aí nós temos aquela história da construção da Torre de Babel. Alguém teve a ideia, vamos chegar ao céu, vamos chegar a Deus, e daí para frente sempre tem uma ideia ou uma procura do pecador por Deus. E o nosso historiador já tinha dito que o nosso coração tem um espaço do tamanho de Deus, só pode ser preenchido por Deus. Mas hoje em dia há esse afã pela religiosidade, ela está se tornando um problema como foi no passado. É só você ler o Salmo 115, que diz que havia adoradores de um Deus que tinha olhos, nariz, boca, pés, mãos, mas não podia agir, não fazia muita coisa, na verdade nada. E no final ele vai dizer, olha, tornam semelhante a eles os que o fazem enquanto neles confiam. Então hoje em dia nós temos também um movimento em nome de Cristo, mas é um movimento de um Cristo sem cruz, de um Cristo sem derramar de sangue, porque o sangue não é suficiente para a transformação, para um novo nascimento, para uma vida nova, para livrar alguém do inferno e conduzir ao céu. É uma religiosidade, uma prática cristã que é apenas mais uma autoajuda e voltada para o aqui e o agora. Então você adora, você vai se dar bem, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você não terá problema, venha como você está, não precisa mudar. Afinal de contas, o cristianismo é uma ideia inclusiva, seja você vem como está, de qualquer jeito, não muda, permaneça, Deus não julga. Jesus Cristo é aquele que veio para buscar e salvar, não concluiu o verso, e aí as pessoas começam a pular, adorar, dançar, cantar, é um show bíblico, ou então uma ideia vaga de adoração, mas que em nenhum momento eu penso sobre a realidade do inferno e a realidade do céu, porque a Bíblia diz que Cristo veio buscar e salvar aquele que estava perdido. A Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia diz, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos morada nele, e o diabo não o toca. Isso é bíblico. A Bíblia diz que Cristo veio resgatar pessoas do império das trevas e transportar. E esse transporte, ele passa pela convicção do sangue de Jesus Cristo, que me fez nascer de novo. Eu não sou o mesmo. Uma vez que ao encontro do pecador com a realidade do sangue de Cristo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo me convence do pecado, do juízo e da justiça, então eu não sou mais o mesmo. Houve um nascer de novo, há um novo nascimento, uma mudança de mente. Isso é o cristianismo. Por isso que a Bíblia fala que os evangélicos, ele diz, vocês são sal da terra e são luz do mundo. João 17 diz, olha, o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo, como também eu não sou, mas vocês são enviados para o mundo. E nos nossos dias, em nome da tolerância e do não confronto e do discurso politicamente correto, está dizendo que o cristianismo é apenas um movimento.
Aí você vai a uma igreja, você canta, você pula, você declara, você ordena, você toma posse, você determina. Há um certo massagem no meu ego, no instante presente, mas se morrer amanhã, hoje vai para o inferno. Então João escreve o Evangelho de João e começa dizendo sobre o verbo de Deus. Em seguida ele narra o sermão de João Batista, no capítulo 1, verso 29 de João. Ele disse: olha, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele começa o Evangelho, ele vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo, ele diz, criou tudo. E ele diz que a glória de Deus se manifestou nele. E disse, e nós que cremos, ele disse, nós fomos feitos filhos de Deus. E aí vem o João Batista pregando e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que vem uma geração em nossos dias e vai dizer que não existe mais pecado, não tem mais transgressão, não há necessidade de mudança, não há necessidade de conversão, não há necessidade de uma comunidade de literalmente adoradores, segundo João 4, o Evangelho de João, que é um adorador que é chamado pelo Pai. Você não veio adorar Deus porque você quis. Por você nunca viria. Você nunca iria a uma igreja. Sabia disso? Então anote para não esquecer. João 4, verso 24, na conversa de Jesus Cristo com a mulher samaritana, ele vai dizer: olha, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, se você veio a adorá-lo em espírito e em verdade, foi Deus quem te trouxe, Deus quem te conheceu, Deus quem te buscou, Deus te conhece, e aí Ele te busca. E aí passa por João 14, quando ele diz que o Espírito Santo me convence do pecado, do juízo e da justiça. Então o Evangelho de João começa com essa declaração que Jesus é o Cordeiro de Deus, e Ele criou o universo. E João Batista entra dizendo: olha, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E aí na primeira carta, que é o mesmo João que escreve, também ele fala do verbo de Deus, e ele fala de três sentidos. Ele diz: o que nós vimos, o que nós ouvimos, e que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está num combate com o gnosticismo. Cristo não é bem assim. E ele diz: não, Cristo não é um espírito. Nós vimos, nós apalpamos, nós ouvimos. Ele diz: nós tocamos em Cristo. E esse João é o que deita sobre o peito de Cristo. Então ele diz: eu toquei nele, eu vi, eu ouvi. E ele disse: a vida estava escondida nele, mas agora foi para nós manifestada esta vida. E aí ele vai dizer no verso de número 7 que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Tem gente dizendo que é uma caminhada, que é um sacrifício, que é alguma coisa que você faça, que você possa comprar o perdão, que você possa fazer. E aí lá em 1 Coríntios capítulo 6 e capítulo 7, ele diz: não, por preço fostes comprados. Então nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Pedro vai dizer: olha, não foi mediante ouro ou prata ou sangue de cabrito, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo que nós fomos comprados. Então ser cristão significa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Ser cristão significa ter nascido de novo. Ser cristão significa que você não irá para o inferno, jamais. Não precisa ter medo do inferno, porque não vai, não tem como ir. Porque tanto o Apocalipse 1 e outros textos, mas só citando 3, como 1 Coríntios capítulo 6 e capítulo 7, diz que por preço nós fomos comprados. 6,20, por exemplo, e 7,23 diz que nós fomos comprados. E aí Pedro vai dizer: e o que pagou o preço é o sangue de Jesus Cristo. Então não é religião cristã não é só porque você aderiu a um movimento, você não aderiu a alguma coisa, e aí você passa aí e vive sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, você apenas aderiu a algo da moda.
E aí tem muita coisa em modismo. E todos os dias surge alguma coisa, né, de moda. E é impressionante quando um lança e outros começam a seguir. Ou seja, é um segmento de rebanho sem saber para onde ir. Por que você faz isso? Só porque é moda. Só por isso, só. Então uma boa parte com o nome de cristianismo também virou moda em nossos dias. Como eu falei, é um cristianismo que não fala de inferno, que não fala de céu, mas fala em alguém se dar bem no aqui e no agora, só isso. E aí você vai aos alguns anos da sua vida e depois no final ele diz: vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que Cristo nos resgatou e nos transportou. E aí a Bíblia diz que Ele nos fez sacerdote e reinaremos com Ele para sempre. Apocalipse verso 1:5 diz que Jesus Cristo nos comprou. Ele disse assim: aqui está falando aquele que esteve morto e com o seu sangue comprou gente, e ele disse: e o fez sacerdote, e reinarão sobre a terra. E 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18 até o 6:3, ele vai dizer que você é algo extraordinário no mundo. Creia o mundo ou não, o inimigo treme, ele se apavora, porque ele diz que você é embaixador de Deus, lavado pelo sangue de Cristo. Ele diz que tem vida e vida eterna, e ainda o inimigo não toca. Isso é extraordinário. Não é só sermos felizes por um tempo, ou sairmos supostamente agraciados de uma noite extraordinária. Gente, aconteceu algo sublime, e aí nós vibramos. Aí eu tenho falado bastante sobre aquele cântico, que você canta que com Cristo você vence batalhas, e em Cristo você é mais do que vencedor. Isso domingo à noite. Mas e amanhã, no dia a dia, na hora das batalhas, eu preciso lembrar, como disse o salmista, e o apóstolo Paulo também de certa forma vai afirmar, que foi bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os caminhos do Senhor. E quando Paulo ora ao Senhor, ele não declara nada. Ele disse: eu tinha um mensageiro de Satanás, e eu pedi a Deus que me tirasse, e foram 3 vezes. E aí ele disse assim, o Senhor responde e diz: Paulo, a minha graça te basta. Paulo não fez oração determinativa, como está na moda hoje. Oração determinativa tem na Bíblia? Não. É bíblico? Não. Mas alguém inventou. E aí começa a moda, porque o apóstolo Paulo não determina nada. Ele diz: Senhor, tira. E o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta. E o Paulo vai dizer o seguinte: eu entendi que era para eu não me ensoberbecer. E aí ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é sorrindo continuamente, mas é alguém que crê na soberania de Deus, e que acredita e escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Romanos 8:28, que você sabe de cor, sabe? Sem colar na Bíblia. Eu vi? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Esta é a convicção do apóstolo Paulo, para dizer o seguinte: olha, eu tenho experiência de escassez e de abundância. Ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem propósito para cada um de nós, e propósito número 1, o sangue de Cristo é suficiente. Propósito número 2, Ele me comprou com este sangue. Propósito número 3, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Propósito número 4, citei agora Romanos 5:1 e 8:1. Ele disse: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele diz: justificados pois mediante a fé, então nós temos paz com Deus. Então nossas crianças, jovens e adolescentes
e adultos precisam aprender que o propósito do cristianismo, que é, nós somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Ele, é que primeiro nós estávamos perdidos, e Ele nos comprou com o seu sangue. O sangue é suficiente. Este sangue me dá paz com Deus, nenhuma condenação lá para mim mais. O céu é garantido, mas o céu pode esperar. Ou seja, ninguém precisa ter pressa de ir para o céu, porque o céu está garantido. Estive agora 20 dias lá no Maranhão com minha mãe, e aí ela fez 96, e aí ela, um dia lá chamou meu pai e disse: não chame, porque se ele entrar aqui, ninguém vai ficar na sala, então deixa eu ir em paz lá. Tem 3 anos que ele foi. E ela disse assim: mas eu queria ir. Eu digo: também não quer, isso é problema de Deus. O céu pode esperar, já está garantido. Então os cristãos sem convicção de céu não é cristão, nunca foram. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, e diz que alguns indivíduos terão uma surpresa muito grande no final de tudo, porque foram extremamente religiosos, porque expeliram os demônios, porque viram sinais, porque viram prodígios, mas mesmo assim nesse dia final, Cristo vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. O que aconteceu, irmãos? Nunca creram no sangue do Cordeiro, nunca foram lavados pelo sangue do Cordeiro, nunca foram comprados pelo sangue do Cordeiro. A religiosidade foi apenas uma miragem. Não foram chamados por Deus para dizer como meus verdadeiros adoradores. Irmãos, e esses verdadeiros adoradores, eles não fazem negócios com Cristo, no sentido de minimizar a ação do juízo final. Nós temos aí uma ideia da inclusão, já estão com ideia de teologia da inclusão, sem passar pelo sangue de Cristo. Não tem isso base bíblica. Pelo contrário, o cristianismo é alguém, ou ser cristão é alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo, e graças a Deus que nós fomos comprados. E por isso a Bíblia diz: então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É arrogância? É prepotência? Não, fomos comprados, o preço foi pago. Então nós estamos aí, podemos ir para comunidades evangélicas, onde a disciplina é aplicada, a Bíblia é pregada com fidelidade, e não se abre as comportas do céu, no sentido de dizer: entra todo mundo sem conversão, porque o próprio Cristo afirma: estreito é o caminho, ou estreita é a porta, e apertado é o caminho que entra ou que vai para o céu. Mas tem alguém que abriu a porta e abriu o caminho de tal forma que ninguém erra mais. E a Bíblia diz: não, é estreito e é apertado. E a Bíblia diz: e são muitos os que acertam por ela. Agora estão dizendo que é muitos que acertam. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é estreito e que é apertado. E do jeito que nós estamos vendo em nossos dias finais, eu tenho pensado que é como se o cálice da ira de Deus estivesse agora derramado sobre a nossa geração. Quando eu disse nossa geração, é do mundo inteiro. Por quê? Porque nós temos visto maus que parece que antes não tínhamos visto ou não tínhamos conhecimento. Mas o avanço da ciência e como diz Romanos 1, a falta de misericórdia é tamanha. O certo virou tudo errado. O que a Bíblia diz que é condenável, agora é dia de orgulho. O que a Bíblia diz que é para um lado, está dizendo que é para outro, e tem milhares e milhares de seguidores, e a nossa geração começa a pensar que é desta forma mesmo, e que o sangue de Cristo não lavou, não purificou, não fez lavar de novo, não garante o céu. E lembrando só rapidinho, que lá em Êxodo capítulo 12, o sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta foi suficiente para livrar os primogênitos de Israel da morte. E agora, o sangue do Cordeiro derramado em nosso coração é o suficiente para nossa salvação. Nada mais além do sangue.
Depois você pode ler em casa aí o capítulo 1 e 2, verso 1 e 2 do capítulo 2, de 1 João, quando ele diz assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo é a propiciação, é o suficiente pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Cristo pagou isso. Então, por isso que pelas suas pisaduras, de acordo com Isaías 53, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe cristianismo sem a convicção do sangue do Cordeiro. Não existe cristianismo sem a convicção e a realidade do céu e do inferno. O que passa nisso é antibíblico. Que Deus nos abençoe. Amém.